11 horas e 25 minutos, segunda-feira, 14 de julho. Uma ótima semana para você que nos acompanha. Eu sou a Priscila Doroche e os bastidores já está no ar. Seja muito bem-vindo na nossa companhia e a partir de agora você vai saber todos os bastidores que acontecem no Palácio 9 de Julho. Uma semana que inicia já bem movimentada, embora ainda estejamos no recesso parlamentar. Lembrando que é um recesso de reuniões parlamentares, né? Frentes parlamentares, reuniões de comissões e as sessões no plenário Juscelino Kubitschek. Mas as atividades aqui no Palácio 9 de Julho, na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, elas não param. Então a gente já vai entrar aqui, ó. Vou convidar o MC a me acompanhar. Oi, meninos! Bom dia, ótima semana! Começando a mil, porque lá, ó, já quem aparece, Marcela Vasconcelos, que está acompanhando um evento sobre o marco ambiental no auditório Franco Montoro, vai trazer todas as informações para a gente. Marcela, prazer falar com você aqui nos bastidores, seja bem-vinda. Bom dia para você, Priscila. Estava acompanhando aqui por trás das nossas câmeras e também atrás de mim, de onde acontece esse evento aqui, no auditório Franco Montoro, portanto, da Assembleia Legislativa. Nesse recesso parlamentar, o deputado Luiz Fernando Teixeira vem aqui à Alesp com vários representantes do setor aí, da indústria química, por exemplo, entre outros setores, para destacar um marco importante para o Estado de São Paulo que foi regulamentado no ano passado. Eu estou falando de mudanças aí no marco do licenciamento ambiental, um decreto que foi publicado no Diário Oficial em dezembro do ano passado, de 2024, traz, portanto, essas alterações em relação ao licenciamento ambiental no Estado de São Paulo. Mudanças que, segundo a proposta do Executivo, inclusive, vem justamente para alterar aí o que a gente conhecia como lei ambiental e para modernizar os processos para favorecer e facilitar para as empresas, como, por exemplo, o setor da indústria química. A gente destaca também que essas mudanças foram necessárias para alterar aí uma série de processos e de custos também. Então, a ideia é facilitar e reduzir esses custos para adesão aí de licenciamento ambiental para funcionar uma série de setores aqui no Estado de São Paulo. Entre as mudanças, a gente destaca também a participação ativa, tanto do parlamento quanto das indústrias de uma maneira geral, para fazer a modernização dessa lei se tornar aí vigente. Aqui no evento, uma série de representantes falam neste momento, inclusive representantes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, explicando aí os principais pontos desse decreto, que é bastante complexo da gente entender, mas em letras finas é isso. Facilitar e mudar a lei ambiental como a gente conhecia, é muito inspirado também nas mudanças nacionais que também estão sendo discutidas e fazer com que as empresas paulistas tenham aí uma facilitação nessa questão de adesão e de processos com um custo muito elevado e a proposta, portanto, pretende reduzir. Por aqui, a articulação acontece, como eu disse, com a Associação da Indústria Química, que tem uma presença muito significativa no estado de São Paulo, na região do ABC, que é inclusive o reduto aí do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, que coordena esse evento, e ele também é o presidente de uma frente parlamentar muito importante aqui na Alesp, que trata também da valorização da indústria química. Esse destaque que a gente traz logo no início aqui nos bastidores é importante para a gente entender quais vão ser os próximos passos para a questão ambiental do Estado de São Paulo e como essa modernização é necessária e importante por parte aí, não só dos agentes públicos, mas de uma participação coletiva mesmo, de debate coletivo em relação a outras empresas, a outros setores que estão discutindo, não só o setor da indústria química. O marco do licenciamento ambiental está sendo discutido, como eu destaquei, no país inteiro, também sofreu mudanças e também aqui no estado de São Paulo não é diferente. Nesse momento fala a Marisa Barros, que é subsecretária de Energia e Mineração da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo. Também compõe a mesa o deputado Rômulo Fernandes, pelo PT, o deputado Luiz Fernando, conforme eu destaquei, que é o presidente da Frente Parlamentar em apoio à indústria química e farmacêutica do estado de São Paulo, o presidente da Abiquim,
que é a Associação Brasileira da Indústria Química, o André Passos Cordeiro, presidente executivo. Também está presente o presidente da CETESB, o Tomás Toledo, que falava agora há pouco também em relação à participação da CETESB também nesse processo de construção, aí, portanto, dessa mudança, né, legislativa. Também está presente por aqui o presidente, ou melhor, o diretor titular do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, que é a Federação aí das Indústrias do Estado de São Paulo, o Nelson Pereira dos Reis, portanto, diretor da Fiesp. A gente vai continuar acompanhando, trazendo todos os detalhes ao longo da nossa programação, com a repercussão, inclusive, da fala aí das autoridades. Eu retomo com você, Priscila, desejando um ótimo programa, tem muita coisa para acontecer por aí. Obrigada, Marcela. Obrigada pela sua participação aqui conosco. A Marcela que sempre está no turno da tarde, mas é sempre bom ter a Marcela aqui, porque a Marcela entende muito aqui do Parlamento Paulista, tem sempre muitas informações, está sempre muito bem atualizada. Ela acompanha as votações, as discussões no plenário Juscelino Kubitschek e nas comissões. Agora a gente libera a Marcela, então, que ela já tem muita atividade nesta segunda-feira. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E aqui nos bastidores a gente ainda tem muito assunto pela frente, tem posse de nova deputada hoje aqui na Alesp. A movimentação já está intensa, você vai acompanhar tudo ao vivo na nossa programação. A gente também vai trazer todos os detalhes. A gente vai falar com o PROCON. A repórter Beatriz Moreno está lá e daqui a pouco eu vou chamá-la, porque temos assuntos muito importantes para conversar. As férias estão aí e aquela viagem para não virar a dor de cabeça, né? O que fazer se a bagagem extravia, se você compra uma passagem, mas não tem lugar no voo, o famoso overbooking, como que a gente faz? Quais são as regras, as orientações para a gente não passar perrengue nessas férias? E também tem uma pesquisa muito importante que revelou aí os hábitos de nós paulistas, né, dos paulistas no inverno. A gente vai conversar já já com a Beatriz Moreno e também recebe um convidado muito especial no estúdio para falar sobre os balões. Quando que é crime soltar balões? Por que é crime? Existe aqui na Alesp, já foi protocolado no mês de junho, um projeto de autoria da deputada Solange Freitas do União e eu vou explicar tudinho daqui a pouco. Eu acho que a gente já tem a Beatriz Moreno, ela já está se atualizando lá de tudo que acontece aí no PROCON. Vamos ver se a gente consegue conversar com a Bia. Bia, prazer falar com você. Sempre é bom estar no PROCON, porque se a gente está no PROCON e mostra informações aqui, tem coisa interessante acontecendo. Bia, a gente sabe da preocupação do PROCON São Paulo, com muitas orientações sempre para os consumidores, e agora é época de férias. O que você traz para a gente? O que você atualiza aí para a gente se resguardar para não passar perrengue? Seja bem-vinda. Oi, Priscila, obrigada. Bom dia para você e para quem está acompanhando aqui a nossa programação. Bom, isso mesmo, como a gente está nessas férias de julho, muita gente gosta de descansar, gosta de sair um pouquinho da cidade, né, conhecer novos lugares, e para isso é importante se proteger como consumidor para não cair em nenhum golpe. Também, caso tenha algum problema, como proceder em relação a isso. Aqui do meu lado está a Nilciane, que é assessora executiva da Diretoria de Estudos e Pesquisas aqui do PROCON de São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a cartilha Boa Viagem, que é uma cartilha que está disponível no site do PROCON SP, e o nosso espectador pode acessar e tem mais informações aí sobre como se proteger e também como proceder caso tenha algum problema durante esse período. Nilciane, muito obrigada por receber a gente aqui no PROCON. E a gente queria falar um pouquinho, então, sobre essa cartilha, né? Como a gente pode, ao que o consumidor deve estar atento a partir do momento que ele está fechando uma viagem, né, fechando algum contrato para se divertir nesse período agora de férias? Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, o PROCON disponibiliza em seu site uma cartilha com dicas e orientações para que os consumidores fiquem atentos na hora de compra de pacotes e demais serviços para as suas férias, né? Uma dica super importante é que o consumidor ele fique atento na hora da oferta. Toda a oferta deve ficar disponibilizada por escrito para ele, para que eventuais problemas ou outros questionamentos ele possa acionar seus direitos. E em que momento, assim, quais são os golpes principais, assim, que ele deve se atentar? Eu vi algumas questões sobre passagem muito barata, pacotes muito baratos, que às vezes pode parecer uma grande promoção, mas que nem sempre é exatamente o que está lá disposto, né?
Orientamos o consumidor a sempre pesquisar os preços dos pacotes e demais serviços contratados. Porém, a orientação também é que ele desconfie bastante de preços muito diferentes uns dos outros, né? Em relação à compra por pacotes de viagens de agências de turismo, inclusive orientamos que o consumidor verifique a procedência dessa agência. O site do Procon ainda conta com um ranking das empresas mais reclamadas. Sempre verifique a idoneidade das empresas que eles vão contratar. Quando a gente fala também desses pacotes de viagem, pode ser que tenha alguma questão ali, quando chegar da overbooking, né, o avião já está cheio e apesar de você ter comprado a passagem, não conseguir embarcar. Então, como proceder nesse tipo de situação? O consumidor ele deve se resguardar, tirando fotos e guardando toda a documentação referente a esses problemas, para que depois ele possa acionar as empresas e, se não conseguir diretamente, até fazer uma reclamação no Procon. O importante é que a empresa ela sempre deve disponibilizar a informação antecipada ao consumidor. Isso é uma garantia de todos os consumidores e eles têm direito às informações. Eu acho que a gente tem um ponto importante também. Quando a gente fala de viagens, por exemplo, eu fechei uma viagem para sair daqui e ir para o Nordeste. Mas o meu problema eu estou tendo enquanto eu estou lá. Eu tenho que fazer essa reclamação na sede da empresa, no lugar onde a empresa é sediada, ou pode ser no Procon em qualquer região? O Procon São Paulo atende consumidores residentes no estado de São Paulo. Então, se o consumidor teve algum problema com o pacote comprado e estiver em outro estado, ele procura inicialmente o fornecedor diretamente através dos telefones, redes sociais e e-mails disponíveis. Não conseguindo resolver o problema, ele aciona, desde que ele resida no estado de São Paulo, o Procon de São Paulo, que está disponível 24 horas pelo nosso site. E então, ele pode fazer essa reclamação já pelo site, né? Tem esse processo, não precisa ser necessariamente aqui na sede do Procon. O Procon ele tem atendimento presencial, mas também online. Então, o consumidor ele pode se utilizar dessa ferramenta muito rápida, muito prática e muito simples. E na questão de hotel, se tiver algum problema com hotel, com hospedagem, como é que a gente pode se proteger nesse sentido? Novamente, toda a contratação ela deve estar especificada no contrato. Então, antes de fazer a contratação, o consumidor tem que deixar claro para a empresa tem que deixar claro para o consumidor o que ele está contratando. E, verificada alguma disparidade, o consumidor ele procure a empresa primeiro, não conseguindo resolver, registre reclamação no Procon. A gente tem uma pergunta da nossa apresentadora lá do estúdio. Priscila, pode fazer. E também de contratos, a importância dos contratos. Queria que você destacasse aí com a representante do Procon a importância de ter esse documento e ter tudo ali colocado no documento como uma prova, porque muitas vezes a gente vê as pessoas chegando nos locais, não é como combinou, não é o valor que foi depositado, chega lá tem que pagar mais, e aí sem o contrato, sem esse documento aí, passa por algumas situações complicadas. A importância do contrato. Ela está falando aqui um pouquinho sobre a importância do contrato, né? Então, eu acho que a gente pode frisar bem essa questão. O que a gente deve se atentar no momento de assinar o contrato, cláusulas, pontos importantes ali que deve constar em um contrato para ter essa proteção prévia já? Tudo que foi contratado deve estar no contrato, pacotes, serviços como guia de turismo, alimentação e também os serviços que não estão inclusos, né? Para o consumidor deve ficar claro o que ele está contratando. É importante também verificar a cláusula de cancelamento, porque muitas vezes questões podem impossibilitar o consumidor de viajar ou mesmo a empresa pode acabar não prestando o serviço. Então, verifique as condições de cancelamento para que não seja pego de surpresa. E quando a gente já está nessa situação, e como eu disse, a gente está num outro local, a gente aciona então o Procon, se for residente em São Paulo, certo? O Procon de São Paulo ele é estadual, então para todos os consumidores residentes no estado de São Paulo, o site está aberto para denúncias, registros de reclamações. Também, se ele preferir, temos locais para atendimento presencial. E esses atendimentos presenciais, eles podem ser feitos em outros locais aqui do estado ou só na capital? Só na capital. O agendamento também está disponível no site. O consumidor pode verificar os endereços para ser recepcionado. E para fazer esses pedidos de reembolso, a gente sabe que está tudo relacionado ao contrato, né? Mas muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma situação em que o hotel ele não é exatamente o que eu esperava, ou às vezes o pessoal usa bastante aquele aplicativo de aluguel, de hospedagem, né? Então a gente tem que se atentar ao contrato, mas também como proceder a partir do momento em que não é aquilo que a gente encontrou.
Por isso que é importante que o consumidor verifique se tudo que foi contratado está no contrato, porque identificando itens que não estão abrangidos, ele pode fazer o registro da reclamação. E é importante sempre documentar todos os acontecimentos. Então, chegou ao local, verificou que não é o que foi realmente contratado, tire fotos, reclame junto à empresa e faça denúncias também. Então, essa documentação tem que ser de fotos, vídeos, e tem mais algum tipo de documentação, como essa questão do contrato, que é importante sempre ter guardado? O contrato e ofertas também, né? A oferta, ela vincula o fornecedor, então, desde o momento do pré-contrato, o consumidor ele pode arquivar todas as conversas, os panfletos e se utilizar também dos registros de foto e vídeo. E, Priscila, é interessante a gente estar falando sobre esse assunto justamente agora nas férias de julho, porque tem um estudo aqui do Procon que ele mostrou aí que esses padrões de consumo dos nossos cidadãos, né, os cidadãos paulistas, mudam muito nesse período agora de férias e do inverno, principalmente. Então, a gente tem a questão aí do aumento, né, de compra de roupas, a questão do setor varejista, né, que fica um pouco mais aquecido no inverno, e também a questão de alimentação, festivais de inverno também, em que todos esses padrões mudam bastante, né, Nilciane? Então, queria falar um pouquinho sobre isso. O que vocês observaram, né, nessa pesquisa que vocês fizeram sobre esses padrões de consumo nesse período? A Fundação Procon, ela também fez uma pesquisa comportamental sobre os hábitos dos consumidores, né, neste período de inverno. Achados como aumento de compras de roupas, alimentação, bebidas e também consumo de medicamentos, vacinas e serviços médicos foram o que mais apareceu nas respostas dos consumidores. Eles viajam também, a maioria utiliza seu próprio carro e a gente continua sempre orientando o consumidor. Antes de contratar qualquer pacote, verifique o seu orçamento para evitar um endividamento. E aí, nessa questão do endividamento, tem alguma estratégia específica para se programar para esse período? Sempre pesquisa de preços. Sempre pesquisar os preços e verificar se eles cabem no seu orçamento. Lembrando que, às vezes, o consumidor ele compra um pacote, mas ele tem que levar em consideração que despesas como alimentação, o próprio transporte, podem estar fora do pacote. Então, ele deve verificar todos os valores que vão acabar impactando em seu orçamento. A gente também teve um ponto aí de uma preocupação maior, né, em relação à saúde, tanto na questão de buscar medicamentos, buscar atendimento médico, mas também na questão de atenção em relação à vigilância sanitária, né? Então, essas festas, esses eventos que são em áreas externas, esses festivais de inverno, às vezes não tem uma vigilância tão forte quanto a gente teria em estabelecimentos, né, fixos. Então, a gente tem essas duas frentes de preocupação com saúde agora, né? Sim, a pesquisa ela mostrou que o consumidor ele aumenta a quantidade de compras de medicamentos, serviços médicos, mas também demonstrou que o consumidor está atento. Quando perguntado se ele verifica o rótulo dos produtos, a maioria disse que sim. E eles estão atentos a prazo de validade, composição de rótulos e tudo mais. Isso é um grande ganho para a sociedade. E a gente tem, né, novas regras em relação aos rótulos, né, aquelas regras agora do Procon também de identificar os produtos que têm muito sódio, muito açúcar, muita gordura, e isso também tem sido observado, né? Essa indicação da questão dos rótulos, ela deve estar nos produtos e o consumidor, ele, a partir do momento que ele informa para a gente que está verificando os rótulos, ele indica que é um ponto de atenção e que ele está atento. E a gente tem essa questão do consumo, também vai envolver aí o consumo do lazer, né, Nilciane? Então, como é que está sendo essa diferença aí na busca pelo lazer? Porque, normalmente, no verão, a gente sabe que o pessoal busca o litoral, busca os parques de diversão aí, os parques aquáticos. E no inverno, como é que funciona? A pesquisa mostrou que a maioria dos consumidores ele busca o interior de São Paulo, né, ou outros estados também. Majoritariamente, ele utiliza o próprio carro para se locomover. Então, novamente, a pesquisa indica que, nessa época de inverno, o consumidor ele vai para esses locais mais turísticos de inverno mesmo. Inclusive, é interessante a gente ressaltar aqui que em São Paulo a gente tem várias estâncias turísticas, né, que são muito atrativas no inverno. Então, a gente tem Rota dos Vinhos, tem algumas áreas ali também que o pessoal busca apreciar os queijos. Tem até uma lei que foi aprovada recentemente, né, capital do requeijão de corte. Então, a gente tem várias leis, inclusive daqui da Lesp, que ressaltam aí como é importante buscar o turismo no estado de São Paulo e também
se atentar, né? Porque essas instâncias turísticas também pode ter algumas questões ali em que você precisa se atentar, tanto no aluguel da sua hospedagem, quanto também na locomoção e nos pacotes, né, contratados. Luciane, então, quando a gente fala nesses novos hábitos de consumo, né, eles têm um período para isso passar a acontecer, uma questão dos meses, ou é normalmente assim, quando vem chegando a temporada mesmo de frio? É sempre sazonal, né? Então agora vamos terminar a temporada de frio e daqui a pouco a gente recebe o verão aí, mas a dica primordial é pesquise e verifique os preços antes de realizar a contratação. Verifique o contrato, se todas as cláusulas estão a contento, se tem a questão do cancelamento e se tudo que foi ofertado está discriminado no contrato. Eu acho legal também a gente citar o ponto da saúde, né? E no atendimento médico, tem alguma coisa que ele deve se atentar também, às vezes até aos planos de saúde, né, em relação a isso, já que tem essa procura maior no período? Em relação a planos de saúde, nós sempre recomendamos que o consumidor, antes de buscar o atendimento, verifique se está na rede credenciada e sempre a orientação tem alguma dúvida, procure o fornecedor. O direito à informação ele é primordial ao consumidor e a empresa ela deve fornecer todas as informações e esclarecer as dúvidas que o consumidor está tendo no momento. E um ponto que eu queria citar também é na questão das farmácias. A gente teve um debate aí em relação ao LGPD também, e as farmácias costumam solicitar o CPF. E eu acho que às vezes o consumidor ele tem essa dúvida, eu preciso sempre passar o meu CPF, isso é uma necessidade, ou eu tenho o direito de fazer essa compra sem ter que ceder, né, todos os meus dados dessa forma? Normalmente as farmácias, elas solicitam o CPF, informando ao consumidor que trata-se de questão de desconto, e o consumidor, então, ele tem que sempre perguntar como vai ser utilizados os dados dele. E aí ele coloca na balança se vale a pena ou não informar seu CPF para obter o desconto do medicamento. Priscila, essas são as nossas informações, por enquanto, aqui no Procon. Se você tiver mais alguma questão, quiser passar para a gente, fique à vontade, mas, por enquanto, a gente volta com você aí nos estúdios da Rede Alesp. Obrigada, Bia, pela sua participação. Agradeço também ao Procon sempre por nos receber tão bem e trazer tantas informações que sempre auxiliam nós paulistas, os consumidores, que a gente sempre tem essas preocupações. A gente volta a falar daqui a pouco, Bia, porque eu saio aí do Procon e vou direto ao auditório Franco Montoro, onde neste momento acontece o encerramento do evento que a Marcela Vasconcelos falou para a gente, né, logo no início aqui dos bastidores. Vamos acompanhar a fala, então, do deputado Luiz Fernando Teixeira. Emprego, riqueza, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né? E precisa ser nova norma ambiental que reduz burocracia no setor. Indústria Química celebra um novo decreto. Vamos ouvir agora o deputado Luiz Fernando. Romulo, os elogios a você, porque senão isso aqui precisa terminar e eu vou ficar a tarde toda falando do meu carinho e amizade, né? Quero agradecer muito, né, ao deputado Romulo, à deputada Ana Carolina, agradecer demais, né, ao André, presidente da Biquim, que tem nos delegado essa luta e são outras lutas que nós temos que traçar, trilhar, né? E o André com uma preocupação muito grande, parabenizar pelo teu trabalho, André. Tenho André em Brasília, né, incansável nas brigas, desde a retomada do reiki, né, até a reclamação que não era daquele jeito que você queria retomar, mas assim, é uma luta constante que nós precisamos continuá-la, né? Eu acho que tem oportunidades que fortalecem a nossa luta. Eu acho que talvez esse seja um momento, né, essa questão de taxação, a questão da guerra, né? A guerra tem prejudicado muito a indústria química brasileira, até porque a China desova aqui a preços vis, né? E hoje a nossa indústria, que poderia estar produzindo emprego, riqueza e tal, acaba deixando de produzir muito por conta dessa importação, porque é mais barato ser importado do que você produzir aqui por conta da guerra, né? Então, acho que nós precisamos retomar. Eu sei que é uma pauta constante tua, mas precisamos retomar essa questão do reiki, de melhorar, precisamos tornar a indústria química cada vez mais competente. E por que não
sentar com o governador de São Paulo e dizer para ele da importância, né? Eu acho que é muito, assim, acho que o momento é oportuno para que a gente avance nesse sentido. Agradecer muito ao presidente da CETESB, né, o Tomás, que desde o primeiro momento olhou com muita, assim, não, nós precisamos vamos fazer uma análise, e foi profundo, foi um debate profundo internamente, dentro da Secretaria, dentro da CETESB, e que culminou com esse passo muito importante. E, Tomás, eu te parabenizo, especialmente porque esse debate não é de hoje, não, que nós estamos fazendo. Nós estamos, secretária, fazendo esse debate, eu particularmente, desde 2015. Né? E passaram governos, passaram presidentes da CETESB, passaram secretários, passaram governadores, e vocês tiveram a compreensão, a coragem, né? E, sobretudo, foi sob o governo de vocês que a coisa avançou. Então, os parabéns à Secretaria CEMIL, parabéns à CETESB por essa conquista importante, né? Marisa, muito obrigado por tudo. Leve o nosso abraço à secretária Natália. É muito esquisito. Eu que sou da oposição, e uma oposição radical, mas, assim, tiro o chapéu para a secretária Natália, pelos avanços, ao Tomás, e por vocês, né, tecnicamente muito competentes, muito bons, e muitos avanços, sobretudo na área de vocês, né? Saúdo os nossos representantes dos trabalhadores aqui presentes, né? Raimundo, o Bob, o Herbert, né? Pela luta que tem feito, pelos avanços que temos conquistado, inclusive por negociarem com a Associação Brasileira da Indústria Química, com os patrões, né? O fato da gente estar aqui, temos trabalhado muito juntos, trabalhadores e patrões, em todos os rumos aí. E ao Nelson, né? Primeiro o Nelson invejado. Nelson começou a citar, eu se não ler aqui, eu tenho problema. O Nelson começou a citar nome por nome, número de lei, data, sem olhar num papelzinho. Depois você precisa me passar essa receita, Nelson. Né? E pela tua luta, né? Você é um incansável também, desde sempre. E te parabenizar por toda a tua caminhada, a tua luta, né? Na Fiesp e nesse debate do desenvolvimento sustentável. E queria saudar todos vocês. Eu vou me permitir quebrar um pouco o protocolo, né? Está sendo televisionado pela TV Alesp, e muitos não deram o nome, portanto não estão na lista, mas eu queria, são muitos empresários aqui, muitas lideranças, né? A Alessandra Santos Meira, da Alechaco, o Alex Campos, da L. Queiroz, o Alisson Neiva Alves, da Iara Brasil, a Ana Maria Endo Almeida, do Grupo Mirassol, né, a Anícia Pio, da Fiesp, o Antônio Lanes, do Conselho Federal de Química, o Arthur Lopes, da The Chemicals Company, a Ariane, da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Carlos Shigeo Nishikawa, da Lubrizol, o Celso Ricardo Pinho, da Químicos da Baixada Santista, Christian Goltz, da Indorama Oxiteno, a Débora, da Arquema, o Eduardo da Silva, da Chevron Oronite, talvez seja isso o Brasil, Elias de Oliveira, da Sabará Químicos e Ingredientes, o Fabrício Nunes, da Braskem, o Fernando Freitas Vasconcelos Neto, da Lubrizol, o Francisco Ruiz, do COFIP, né, o nosso grande comandante do COFIP, a quem eu quero saudar de forma especial, o Gilson da Costa Mascarenhas, do Conselho Federal de Química, Giovana Saccoman. Você está acompanhando aí a fala de encerramento do deputado Luiz Fernando, como a gente vê aí na imagem, a nova norma ambiental que reduz burocracia no setor, esse evento que está encerrando, acontecendo no auditório Franco Montoro aqui da Alesp. Você
você segue acompanhando na Rede Alesp a transmissão do evento. Nos minutos finais, a gente segue aqui na internet com a transmissão pelo YouTube. Eu vou voltar lá para o Procon para conversar com a Beatriz Moreno. Bia, uma dúvida e acho também uma preocupação de todos nós quando viajamos é a questão do overbooking, né? Comprei a passagem, entrei ali no avião, já está ocupada a minha poltrona. E muitas vezes a gente tem essa preocupação redobrada, porque a gente está com a família toda em um outro país, num outro local, numa outra região que não é São Paulo. E a gente sabe que na cartilha tem algumas orientações muito importantes. Queria que vocês explicassem para a gente as orientações relacionadas a esse tema. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Priscila. Essa questão do overbooking é bem complicada, né? E o cidadão ele tem alguns direitos, né? O consumidor tem alguns direitos em relação a vales. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Então, o que o consumidor ele tem direito a partir do momento em que a sua passagem foi cancelada por overbooking ou vai ser adiada? O que ele pode requerir da agência aérea? Inicialmente, o consumidor tem direito a ser realocado, né, em um próximo voo, e ele também tem direito a vale se ele não conseguir a realocação. O importante do overbooking é que o consumidor ele tem que se documentar muito bem. Então, no momento que ele é pego desprevenido e de surpresa. Então, ele deve registrar todos os atendimentos que ele fizer com a empresa, anotar número de protocolo, nome do funcionário com quem ele falou, tirar fotos também. Se ele não for realocado, então ele pode receber os vales, mas ele tem que procurar a ANAC também. Uhum. E aí, como é que ele faz esse processo para ir procurar a ANAC, então, nesses casos? Nos aeroportos existe a identificação para ele localizar o telefone e o contato da Agência Nacional de Companhia Aérea. E quando a gente fala também, às vezes tem uma questão ali de direito de imagem e tudo mais, o consumidor ele tem direito a documentar todo esse processo, então, né? Sim, porque ele está passando por uma situação de desrespeito, né, ao contratado. Então, ele pode sim se documentar e por isso que é importante sempre identificar a pessoa com quem ele está falando, anotar protocolos também quando ele entrar em contato por telefone. E quando a gente fala na questão rodoviária, Priscila, aí tem uma diferença, né? Isso, aí o consumidor ele tem que procurar a ARTESP, né? Então, assim, atrasos de 1 hora, por exemplo, o consumidor também ele tem que ser realocado num outro ônibus com as mesmas condições da contratação, ou ele pode pedir o dinheiro de volta e reaver o valor. E a partir do momento em que o consumidor ele acaba não tendo esse apoio tão rápido e precisaria realmente entrar com um processo, aí a gente tem algum auxílio do Procon, tem alguma orientação em relação a como proceder, né, o tipo de profissional que procurar também? O Procon é um órgão administrativo, então nosso objetivo é harmonizar a relação de consumo e solucionar o problema do consumidor. A partir do momento que ele tem danos materiais, ele pode sim recorrer ao judiciário, aí ele precisa procurar o judiciário mais próximo da região da moradia dele. E aí a gente entra num outro escopo, né, Priscila? Porque aí já é uma questão que vai aí para os tribunais, é uma questão jurídica, que então é interessante o consumidor buscar por um advogado. Esses padrões de consumo, eles vêm mudando e a gente tem algumas diferenças também de regras desde a pandemia, né? Então a gente tem também regras sanitárias aí nessas viagens para o consumidor. Então, quando a gente tem alguma questão de vacina e tudo mais, como é que ele pode proceder ou também verificar antes, né, para não ser impedido de entrar num voo por uma questão assim? Sim, orientamos também o consumidor sempre que vai se dirigir a outros estados, outros países, que ele verifique a questão da vacinação, né? Se há exigência de alguma vacina obrigatória. Então, isso o consumidor ele tem direito a saber previamente, porém ele tem que se informar. Então, ele pergunte, se ele for comprar um pacote, pergunte para a agência de turismo, se ele for por conta própria, ele verifique nos sites do destino que ele está indo.
Já estamos de volta, agora 12h05, para falar de mais um assunto bem importante e preocupante. Olha só, a Polícia de São Paulo aplica mais de R$380 mil em multas por soltura de balões somente no primeiro semestre deste ano. Considerada por muitos como uma tradição inofensiva, a soltura de balões é, na verdade, um crime ambiental com consequências graves. E para combater esse tipo de crime, a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente, a DIIMA, atuam de forma colaborativa e contínua em todo o estado de São Paulo. No primeiro semestre, como eu falei, a PM Ambiental aplicou essas multas e registrou 25 autos de infração e o valor de R$380 mil em todo o território paulista. A Polícia Civil, por sua vez, registrou 13 ocorrências nas 2 delegacias da DIIMA na capital paulista. Então, para falar sobre os impactos ambientais e legais da prática da soltura de balões, a gente recebe aqui no estúdio o primeiro-tenente Aurélio Teixeira, da Polícia Militar, que é porta-voz do Comando de Policiamento Ambiental. Tenente, muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Eu que agradeço, Priscila. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Esses números assustam, quando a gente fala de um crime ambiental. Sim, principalmente porque nós temos trabalhado com toda uma conscientização, uma educação ambiental, e assusta que essas práticas continuam ainda a acontecer. Como fazer, tenente, para acabar, a gente não pode dizer, inibir essas práticas? A gente sabe que tem uma conscientização, um trabalho de conscientização das polícias, mas a gente sabe que muitas vezes a culpa é nossa, da população. O principal fator é a população integrar junto com os órgãos policiais e participar por meio da denúncia. A denúncia hoje ela é fator primordial para que a população contribua e não ocorram esses crimes. Porque depois que esse balão é solto, que é principalmente o problema que acontece com ele, nós não controlamos para onde, não se controla para onde esse balão vai e aonde ele irá cair. E é nisso que acaba potencializando os crimes ambientais. Ele pode vir a cair numa vegetação, ele pode vir a cair, como nós tivemos aí registros, balões que caíram em cima de prédios, e ele pode, em último caso, e o mais severo, colidir com uma aeronave no espaço aéreo. Quando a gente fala, eu ia entrar exatamente nesse tema, a questão do crime ambiental, porque como eu falei no início da nossa conversa, tenente, parece ser inofensivo, mas não é, porque se solta o balão numa área de espaço aéreo, por exemplo, aí a tragédia... Sim, apesar das pessoas questionarem se o balão está com chamas, se não está com chamas, o chamado balão ecológico, o principal problema é que o balão... Primeiro, ele não é detectado no espaço aéreo. Pela falta de densidade dele, não há como ser detectado por instrumentos, que é o que guia a aviação civil. E o segundo problema é que, por ele não ser controlado onde vai cair, ele pode vir a cair em áreas sensíveis, como houve em 2021, um balão que caiu na vegetação de um parque, é um dos poucos reservatórios de vegetação mais sensível, mais atinente a pegar fogo. Teve um balão que caiu no Parque do Juqueri e foi responsável por 85% da queima do parque. É aquele prejuízo todo o tempo que o parque ficou fechado, toda a ecologia ali, a fauna, todos a flora, os animais que foram perdidos e a vegetação perdida naquele espaço. Tenente, como que a legislação classifica em crime ambiental? Porque às vezes os balões eles são soltos em alguns locais que não tem área de mata, não é prejudicial. Pode ser que seja inofensivo, não é área de espaço aéreo. Então, como que a legislação classifica crime ambiental e como que ela pune isso? A Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela traz tanto a questão do punir pelo crime quanto punir pela infração. No artigo 42, ela traz que não só a soltura, mas o fábrico e também a tentativa de capturar esse balão também é crime. É importante que o nosso telespectador entenda que participar desses eventos, essas solturas, auxiliar na fabricação desse material também constitui crime e por todas as consequências que nós já comentamos. Eu posso estar soltando esse balão num espaço tranquilo, porém eu não sei onde ele vai cair. Nós já tivemos relatos em ocorrências quando nós prendemos pessoas responsáveis pela confecção de balões, que foi solto um balão na região metropolitana de São Paulo e ele veio a cair, ou foi buscado
em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro. Nossa. Então ele pode percorrer diversas áreas e aí nós vamos estar falando de áreas muito sensíveis, como a vegetação que cobre toda a costa brasileira. E como é que funciona o trabalho de fiscalização dos senhores? A gente sabe que existem muitas denúncias, mas como é que funciona esse trabalho de fiscalização, que a gente sabe também que é bem intenso e bem rigoroso? Sim, a atuação da Polícia Ambiental, ela acontece, né, nas ruas, então, avistando os balões e tentando coibir a prática da captura. Importante que a população saiba que, além de toda essa questão ambiental, nós temos aí crimes cometidos na tentativa de capturar esse balão. Então, pessoas que invadem casas, sobem em telhados, né, acabam por violar a casa das pessoas na tentativa de buscar esse material. E, além disso, a população pode contribuir no fábrico desses balões. Então, eu moro numa região e é importante que esses balões não são construídos, confeccionados em áreas afastadas do município. Eles são confeccionados em áreas urbanas. Então, a pessoa avistou ali uma entrega de material que foge à normalidade. Esses balões são constituídos de material de papel, estruturas metálicas, ou conseguiu detectar ali que tem pessoas se movimentando em horários próximos das 3, 4 da manhã, que é o horário que essas pessoas saem para soltar esses balões. O trabalho principal da população é fazer a denúncia, que isso faz com que nós tenhamos informações precisas para estar pedindo aí mandado de busca e adentrar nessas regiões para conseguir coibir esse crime. Tenente, falando sobre regiões, existem regiões, vocês já conseguiram mapear, acredito eu, aqui em São Paulo, que tem maior incidência ou de fabricação ou até mesmo de soltura de balões? Sim, se eu posso fazer um comentário, hoje nós não trabalhamos mais com a questão do balão ser classificado como um balão junino. Ele não atende essa questão cultural mais, porque hoje ele está muito mais atrelado com a questão climática. Então eu tenho a soltura de balão durante uma boa fase do ano por conta de o céu com espaço sem nuvens e a condição de baixa umidade, que é favorável para o balão subir. E por que tirar dessa temática junina? Porque senão a gente vai falar do interior do estado e o que a gente percebeu é que hoje a confecção e soltura de balões ela acontece em 3 regiões metropolitanas. Região de São Paulo, Campinas e São José dos Campos. É onde tem a maior prática desse crime. E já aconteceu, eu vou pedir para o senhor, se o senhor puder falar de alguma ocorrência, exatamente disso, um balão que foi solto em Campinas e veio trazer um prejuízo aqui na capital. A gente tem algum relato disso, das ocorrências que os senhores já atenderam? Sim, nós tivemos ocorrências onde, né, como eu tinha comentado, normalmente são soltos em regiões metropolitanas e nas regiões periféricas, por conta até do espaço. Talvez o nosso telespectador não tenha essa ideia, mas um balão hoje não tripulado, ele tem em média entre 30 a 60 metros. Nossa, é para a pessoa coisa. imaginar, isso é um prédio de 10 andares voando. E nós tivemos relatos tanto de pessoas que nós prendemos, quanto relatos de outras testemunhas de fatos, que o balão foi solto, por exemplo, na região de Itaquaquecetuba ou região de Juquitiba e foi pego em Belo Horizonte, foi pego no Rio de Janeiro, foi pego no interior do estado, próximo a Campinas, então o balão saiu daqui e foi até lá. Eu lembro de um caso, quando eu trabalhava numa outra emissora, tenente, não sei se o senhor vai recordar, um balão na região do Tatuapé, ali perto do centro de treinamento do Esporte Clube Corinthians. Ele voou no sentido de um condomínio gigante e tomou conta pelo menos de uns 4 apartamentos. E eles tiveram que evacuar os apartamentos, os moradores. E isso era muito cedo da manhã, isso era é muito o que o senhor falou, né? 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, os moradores tiveram que sair das suas casas com as crianças, com roupa de dormir, por causa do perigo disso, porque o balão grudou no prédio, literalmente assim, né? Sim, esse atendimento dessa ocorrência foi feito pelo 1º Batalhão da Polícia Ambiental. Vou complementar isso, junto com esse fato que ele grudou no prédio, ele arrastou uma moto. Ah, é ele verdade. Conseguiu ele conseguiu levantar essa moto e prendê-la na fiação elétrica. Exatamente. Pela força. Então, importante para as pessoas entenderem a força que tem no empuxo do ar por causa da massa desse balão. Ele é grande, né? Sim. Ele arrasta coisas grandes. Nossa, é muito perigoso. Tenente, quais são os principais desafios? A gente sabe que um dos grandes desafios é conscientizar a população de que não pode fazer esse tipo de coisa. Nós temos ainda problemas com pessoas que são, né, das gerações passadas, porque esse fato tornou-se crime em 98 com a legislação.
Mas as pessoas têm que entender que nós não podemos retroagir em benefício de uma questão cultural e prejudicar o meio ambiente. Então, o principal hoje é a educação com as crianças e com os jovens, mas conscientizar as pessoas de que, se cometer esse crime, a infração ela é pesada, como a gente vê, né? Na prática de uma soltura ou confecção de balão, a multa é de R$10.000 para cada pessoa. Tenente, e para também esclarecer mais para o nosso telespectador, quais são as provas buscadas pelos senhores quando vocês chegam a essa ocorrência? O balão, se as pessoas ainda estão no local ali confeccionando, ou se alguém viu, se tem alguma imagem da soltura do balão? Na soltura, vou separar esses dois momentos. Ótimo. Na soltura, normalmente é uma região que vai concentrar muitas pessoas, muitas delas inocentes, achando que é bonito aquela soltura, então vão acompanhar. Mas, em geral, são equipes de 20, 30, 40 pessoas para desdobrar esse balão, inflá-lo e levantá-lo. Esse balão, normalmente, ele vem com fogos de artifício, então ele é um perigo. Nós já tivemos ali na região de Mariporã um balão desse que fracassou a soltura dele, ele pegou fogo numa área muito grande, porque esses fogos estouraram e caíram na vegetação. E o principal no fator urbano é detectar essas residências ou galpões, onde a gente percebe ali um fluxo de pessoas anormal e sempre elas estão identificadas com camisetas do que eles chamam esses grupos de turmas. Então, percebeu isso, a pessoa pode estar ligando o 90, vai estar falando com um policial ambiental para trazer elementos desse tipo. Então, olha, eu tenho uma grande entrada de material, não é uma papelaria declarada, não é nenhum outro material, nenhuma outra empresa que envolve, né, materiais escolares ou coisa do tipo. Ah, tem pessoas assim, eu já percebi uma movimentação de madrugada. Essas informações são importantes para que a gente busque em um mandado de busca e consiga entrar nessas residências. Ai, que ótimo. Eu vou aproveitar a presença do tenente aqui da Polícia Ambiental, porque aqui na Alesp, a deputada Solange Freitas do União, ela protocolou no dia 23 de junho um projeto de lei de número 629 de 2025 e uma indicação ao governador Tarcísio de Freitas solicitando a suspensão temporária da prática de balonismo turístico e comercial aqui no estado, até que haja uma regulamentação específica da atividade por parte dos órgãos competentes. São coisas diferentes, mas iguais ao mesmo tempo, eu posso perguntar assim, tenente, porque é balonismo comercial, mas não tem uma regulamentação, e aí a gente acompanhou aí os principais acidentes ocorridos, principalmente no mês de junho, que mostraram a ausência de critérios técnicos, de fiscalização nessa prática. Aí teve o caso lá do dia 15 às 35 pessoas. Tanto em São Paulo quanto em Santa Catarina. Exatamente. Não é uma área de atuação da Polícia Militar Ambiental, porque o balonismo tripulado, diferente do balão solto sem tripulação, que é o caso dos baloeiros, merece sim uma regulamentação. Importante o movimento que a deputada fez, porque regula uma prática com maiores critérios técnicos. Mas eu posso antecipar isso que minimamente, pelo menos, a soltura de balão comercial e turístico, ela tem um entrosamento com a ANAC e com a Força Aérea. Tanto é que esses casos envolveram questões a serem investigadas ainda, mas condições climáticas, né? Sim. Não há a perspectiva de um acidente com a aeronave, porque quando esse balão minimamente sobe, é o que deveria ser feito, ele deve ser traçado um plano de voo e demonstrar qual é o espaço aéreo que ele vai percorrer, para as aeronaves não estarem invadindo essa região. Importante esse esclarecimento. Tenente, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É sempre importante a gente trazer essas informações para os telespectadores, porque existe ainda, né, aquela lenda, é inofensivo, mas não é, né? Isso que o tenente trouxe, um balão que vem de uma região e pode parar em um outro estado aí, ocasionando todos esses problemas. Mais uma vez, muito obrigada. Priscila, eu que agradeço a todos os nossos ouvintes. Informar as pessoas, pesquise sobre balões, vocês vão encontrar em diversas plataformas digitais, balões que se enroscaram com prédios, balões que levantaram moto. Então, para que todos tenham ciência, é uma prática criminosa, infracional administrativa e que não deve ser feito. Procure outra coisa cultural para fazer. Exatamente, e denuncie. Mais uma vez, muito obrigada, Sim, tenente. os nossos canais, 190, a Polícia Militar está à disposição.
Muito obrigada. Agora, 12h20, o Nos Bastidores de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra ainda ao longo da semana. Lembrando que tem muitas atividades nesta segunda-feira aqui no Parlamento Paulista, entre elas a posse de uma nova deputada aí para integrar o Parlamento, ajudando aí os nossos deputados, 94 deputados e deputadas estaduais. E a Rede Alesp vai mostrar tudinho para vocês. A gente se encontra na programação. Continue na nossa programação. Até mais.